O relacionamento e essa gratidão são os princípios que eu vou levando, norteando a minha família e a forma como eu toco nos negócios. Michel Tawil. Consciência corporal, consciência mental, consciência profissional. Aonde eu tô, por que eu faço o que eu faço e principalmente para onde eu tô indo, com as pessoas eu quero me conectar. A consciência de ser intencional nas suas relações, a consciência de ser intencional na sua liderança. Presidente da VTEX Brasil, B2C, uma das maiores empresas de tecnologia do mundo. Global e listada na bolsa com 600 milhões de dólares em valor de mercado. Que bom que a gente está conseguindo trazer pro Rio de Janeiro de novo essa importância que se perdeu ao longo do tempo. Michel é empresário no Rio de Janeiro, apresentador do Aquele Podcast, mentor no IBMEC e conselheiro de varejo na Fecomércio RJ. Ele criou The Store of the Future, a loja do futuro. Chega lá, tem um carrinho inteligente. Esse carrinho inteligente tem um iPad. Quando você loga, hoje ele tem omnicanalidade, então o cara faz um login e tal. Ele loga, ele já tem lá a lista dos itens que ele sempre compra, mensalmente. Ele só vai taguear. Tagueou aquilo ali, o catálogo personalizado para ele, com o AI, vai dizer, ó, você gosta de comer carne, você é alérgico a camarão, exclui e tal. Promoção da loja essa semana é essa. Se você quiser, clica aqui que eu já vou te mostrar por geolocalização onde fica o local dele. Ele lidera em múltiplas frentes e entende o mercado como poucos. Quando você analisa comportamento e tendência de comportamento, você começa a olhar o mundo com outros olhos. A gente é acostumado no imediatismo e o cliente ele não é departamentalizado, então ele não sabe, não, estou no departamento de moda praia e aqui eu posso esperar 24 horas porque o concorrente é 48. Ele fala assim, meu irmão, o nego me responde em 5 minutos. 2 minutos. A gente manda um WhatsApp pra alguém, uma empresa, se a empresa não te responder na hora, não tiver já um robozinho pra dar oi, tudo bem, um trial inicial, você responder 2 dias depois, você fica pé da vida. Já comprei, tá? Sua empresa é horrorosa. Então, é a sociedade que a gente vive. Como empresário, a gente tá pronto pra absorver esse conhecimento e trazer esse olhar estratégico pra companhia. A forma como a sociedade vive já é essa. Hoje no Lidere Podcast, Michel entrega sua visão prática sobre liderança, varejo e o que aprendeu para chegar onde chegou. Lidere Podcast, porque todo problema é um problema de liderança. Podcast começando, tô sempre com gente boa, gente muito melhor do que eu. Aprendi isso, eu aprendi com gente melhor do que eu, mais magra do que eu de maneira geral, enfim, mais inteligente do que eu e com mais resultado às vezes do que eu. Esse é o nosso vetor da vida. Tô com eu quero pronunciar corretamente, cara. Tawil. A gente foi fazer um evento lá e o Michel palestrou no Lidere Day, tá, cara? Primeiro, obrigado pela tua presença. Obrigado já por ter aceitado lá o convite do nosso amigo André, sem me conhecer. Verdade. Foi lá e, cara, entregou muito, desceu lá do palco e a galera tudo, caramba, elogiando. E eu fiquei muito feliz de ter você lá, né, pela expressão, por tudo que você tem construído. E quero falar bem disso hoje, não só do passado, mas o que você, o Michel, tem construído, o que o gestor pensa, o que está por detrás da tua cabeça, tá? E quero começar com uma pergunta aqui que não tem a ver com negócio não, cara. Antes de falar de negócio, quero saber o seguinte, quais são os valores que realmente, cara, norteiam as suas decisões? Porque você falou aqui, por exemplo, fidelidade, lealdade, etc. Eu quero entender por detrás, o que é que norteia? O que é que não é negociável que você coloca na mesa na hora de bater o martelo numa decisão, meu irmão? É legal começar assim, porque primeiro obrigado pelo convite, um prazer estar aqui, da mesma forma que quando o André falou, pô, vou palestrar no evento, eu quero você comigo, eu acredito muito em relacionamento e na rede de relacionamento que a gente faz, né, objetivamente e intencionalmente. Então quando ele me convidou e eu fiz questão de ir, e ele conhecia quase que no palco ou pouco antes de subir, eu senti uma energia muito diferente naquele espaço. Então, acredito que a gente está fazendo bem em conjunto e poder agregar algum conhecimento para a galera que acompanha você e os seus eventos foi muito interessante. Então, agradeço por ter feito essa conexão e nosso amigo em comum também por criar essa oportunidade. E é legal quando a gente vem convidado a um podcast que a gente imagina só falar de negócio. A primeira pergunta já foge à regra para falar sobre valores e princípios. Eu acredito muito que tem coisas que a gente carrega ao longo da vida, né? E aí um pouco da minha história familiar, eu perdi pessoas muito importantes da minha vida muito cedo, né? Meu pai e meu irmão faleceram quando eu ainda tinha 3 e 7 anos, respectivamente. E eu sempre dei muito valor à família. Então minha mãe me criou com muito amor, mas de uma forma muito rígida. E eu tinha desde o meu início, assim, gratidão. Ela sempre deixou muito claro que o meu padrinho era uma pessoa muito especial na minha vida, e foi mesmo. Eu digo que o meu padrinho foi meu pai, o cara que eu devo a tudo. Assim como meu avô, 2 grandes homens que me foram minhas figuras paternas. Então eu acredito que essa gratidão e o meu valor de família são valores inegociáveis. Então hoje, quando eu priorizo qualquer atividade, qualquer ponto importante do meu dia, vai ser família primeiro, né? E óbvio que família comporta não só filhos, mas esposa. É normal os casais, quando viram pais, dão muito valor, e tem que dar, aos filhos, mas
os filhos são uma escolha de Deus. O seu companheiro é uma escolha sua. Optar todo dia, acordar de manhã e estar com a pessoa que você ama, ou que você escolheu amar ao longo da vida, isso é muito valioso. E quando os filhos fizerem 18, 20, 22, eles vão sair de casa e vão viver uma vida que os filhos são para o mundo. E você tem que olhar para o lado, você não tem que ver uma pessoa estranha ali. Então, essa sinergia, a gente desde o início preza muito isso como casal, e a gente trabalha junto, a gente malha junto, a gente vive uma vida junto. E mesmo assim a gente se dá muito bem. Óbvio que qualquer casal briga, qualquer casal tem seus pontos de discussão, mas a gente é muito objetivo e muito consciente dessa relação. Então, esse é um valor para mim que é inegociável. A gente tem essa visão em conjunto. Então, você comporta a família com o seu cônjuge e os seus filhos. E isso para mim é inegociável. E o segundo ponto é a gratidão, a lealdade. Eu acho que ninguém chega em lugar nenhum sozinho. Aquela máxima de que uma maratona, uma corrida de 100 metros você corre sozinho, a maratona você precisa ter um long term ali, uma distância maior, você vai precisar de pessoas que te apoiam. Às vezes não fisicamente, mas mentalmente, na estrutura, na base para aquilo acontecer. Então eu tenho meu padrinho, uma grande inspiração da minha vida. Eu digo que o time que eu torço é por causa dele, a barba que eu tenho é a barba que ele tinha, o lugar que eu moro é o lugar que ele morava, o carro que ele tinha é o carro que eu quis ter, minha grande inspiração, e eu fui muito grato. Ele veio a falecer na pandemia, não por conta da pandemia, mas um pouco antes. Ele infartou e faleceu. E eu tenho algumas lembranças na minha vida, né? Uma delas foi meu último aniversário com ele, e ele me agradecendo, me parabenizando pelo homem que eu tinha me tornado. Nossa. E aquilo, ele não imagina o quanto isso foi relevante na minha vida, por ter sido a figura paterna, e nunca tinha dito isso para mim. Ele estava tomando um vinhozinho, estava mais alegre. Ele falou, meu pai faleceu, eu tinha 3, 4 anos de idade, e ele era o grande parceiro do meu pai, né? Eles eram irmãos. E ele tinha um compromisso moral com meu pai da minha criação. Então, quando ele, antes de falecer, 3, 4 meses antes de falecer, ele virou para mim e falou, eu sinto muito orgulho do homem que você se tornou, da empresa que você criou, do casal que você é, dos filhos que você tem. Eu tenho um trabalho realizado aqui. Eu acho que você é um homem completo. Isso para mim valeu a vida e me autorizou a voar voos maiores, sabendo que ali aquela fase estava completa. Depois ele veio a falecer. Mas eu, durante 3 anos, até ele vir a falecer, eu fiz um programa de PNL, de treinamento, de consciência, e eu era um cara que não falava eu te amo para as pessoas. Minha mãe não era assim e eu fui educado assim. E educação, você repete ou você repele. E eu estava repetindo aquele comportamento até eu entender que eu poderia quebrar aquilo com um forte impacto emocional ou repetição de crença. E aí eu entendi que eu precisava falar eu te amo para as pessoas. E até ele falecer, toda quarta-feira, na agenda do meu celular, 8 da manhã, tocava o telefone para eu ligar para ele, falar que eu amava ele, que eu estava com saudade ou que eu queria encontrá-lo. E eu fiz isso religiosamente. Toda quarta-feira, 8 da manhã, eu pegava o telefone e ligava para ele. Ele, oi querido, eu falei, oi tio, tô te ligando só pra dizer que eu te amo, que eu sou muito grato por tudo que você fez na minha vida, que eu me torno um homem melhor a cada dia por causa de você, e quero te encontrar no final de semana, ou tô com saudade de você, ou quando a gente vai se ver. E eu fiz isso durante 2, 3 anos. Então, quando ele veio a falecer, e é suscetível, a gente tá aqui hoje, amanhã não vai estar mais, essa é a grande certeza que a gente tem na vida. Só que homenagear depois que a pessoa não tá mais aqui, é legal virar nome de rua, é legal ter um busto, é legal... Isso vai passar e a pessoa talvez morra sem saber o quanto você admira ela, o quanto você é grato pela vida dela, o quanto ela impactou na sua vida. Então, eu aprendi isso antes que eu precisasse aprender na dor, e é algo que eu faço com a minha família, com as pessoas que eu amo. Ontem foi aniversário da minha mãe, eu liguei para ela, falei que eu amava, que eu era grato por tudo que ela construiu para mim ao longo da vida e todo o esforço que ela teve. E óbvio que no aniversário você fica mais sentimental, né? Naquela data especial. Mas eu sou o fruto de muitas conexões, como a gente começou falando, e eu acho que eu prezo isso nas conexões que eu realizo hoje. Então, se você vai ter um dia importante na sua vida, provavelmente eu vou, sabendo disso, eu vou te mandar uma mensagem de manhã para dizer, cara, boa sorte lá hoje, tô contigo, que seja um evento bom, que você tenha sucesso. Antes de subir no seu palco, eu perguntei, né? Exato. Pô, perguntou mesmo. Queria entender o que podia somar mais para estar alinhado, né? Porque era você tem uma opção, não tem? Você tá... Qual a importância desse evento na sua vida e onde é que eu posso fazer o melhor para te entregar isso?
sem nenhum interesse financeiro ou zero. estratégico Foi por zero, trás. foi zero. Porque eu acredito que é isso, assim, o relacionamento, essa gratidão são os princípios que eu vou levando, norteando a minha família e a forma como eu toco nos meus negócios. Muita coerência no que você está dizendo, e eu digo que para o líder, uma das piores coisas que pode acontecer é não ser congruente, aquilo que fala e aquilo que faz. E nos bastidores aqui, logo antes de abrir os microfones, você falava sobre a importância da gratidão, né? De propósito que você teve, mas quem apostou no início de um projeto, você jogar limpo, olha, receber essa proposta, mas vou permanecer por isso. E eu dizia que gratidão é aquilo que ela produz, assim como o amor. Se eu digo que amo minha esposa, mas isso não produz fidelidade, toque no dia, preocupação, então eu vejo muita coerência. Então, o primeiro ponto que eu quero trazer aqui, mediando, é que cara, tenha congruência. Você que lidera aí, aluno da Lidere Unis, tenha congruência naquilo que você fala, que você faz. Isso é muito importante. Eu tive uma história também com os meus pais, separado aí de 5 anos, etc. Meu pai virou alcoólatra, depois me expulsou de casa. Eu fui, enfim, morar onde eu trabalhava, entre os computadores, conheci a minha esposa. Mas eu me lembro de um dia perceber que com os meus filhos eu estava reproduzindo exatamente o que meu pai fazia. Padrão. E eu chorando no banheiro, tomando banho, eu tomei uma decisão. Falei com Deus, falei, Deus, isso vai parar em mim. Falei, isso tem que parar em mim, isso não vai descer mais, né? Tem alguma coisa, seguindo nessa linha, cara, que você decidiu parar em você? Claro. Você disse assim, cara, isso não vai descer. E outra coisa, congruência, que eu quero falar é que eu acompanho as tuas redes sociais, né? Quase que uma novela, você sempre publicando. Cara, mas é sempre assim, é sempre com a Cheryl, é sempre com os filhos, é direto, cara. Parabéns por isso. Então, acho muito difícil alguém mentir ali quase que 24 horas por dia, ninguém consegue. E eu vejo realmente isso. O que é que você decidiu, meu irmão, como homem, quando seu padrinho disse, cara, o homem que você se tornou, você tem algum momento que você decidiu, cara, isso aqui vai parar em mim, não vai descer mais? Claro, tem sim. É legal falar isso. Eu tava comentando... Você não tá tem roteiro não, viu, né? Porra, top pra caramba. Gosto muito. E tem... um parênteses rápido sobre... Você falou sobre postar, né? A Sharon brinca que eu, fora das redes, sou um cara muito extrovertido, muito brincalhão. Quem me conhece um pouquinho mais entende a ironia que eu tenho na forma de falar e tal. E a Sharon fala, cara, se você fizesse isso na internet seria muito legal. E aí, hoje, a nossa estratégia do digital, no Instagram da Sharon, às vezes eu apareço falando alguma coisa mais engraçada, tipo assim, quebrando meio que a imagem que eu vendo, que eu demonstro e vendo na internet, do corporativo, do cara que tá dando um conselho de varejo, ou um olhar sobre tendência, um olhar sobre tecnologia. E aí eu posto muito minha família porque é a minha verdade, o vôlei de praia é a minha verdade, e a tecnologia e a internet, né, a forma de vender é a minha realidade. Mas você falou sobre repetição de padrão, isso é uma grande verdade. Como eu falei inicialmente, ou você repete ou você repele, e todas as crenças que nós temos na vida são feitas por pai e mãe, positivas ou negativas. As frases que você mais ouvia quando criança formaram as crenças que você carrega ao longo da vida. Então, se a sua mãe falava assim, homem não presta, homem é tudo mulherengo, homem não sei o que, você tem o dedo podre, você é igual sua mãe, você é igual seu pai. A pessoa que você mais ama na vida é sua mãe e seu pai, naturalmente. E se essa pessoa está falando que dinheiro não dá em árvore, dinheiro na mão é vendaval, aqui em casa tudo dá errado, você acredita que na sua casa tudo dá errado, que dinheiro na mão é vendaval. Então você, por honra a essa pessoa que te amou, que te ama, que você ama, você entende que aquilo é uma verdade. E aí você constrói isso ao longo da sua vida e você transforma isso na sua realidade, na sua crença. Como você faz uma coisa, você faz todas as coisas. Então, eu tenho muitas crenças na minha cabeça, tinha muitas crenças na minha cabeça, ainda tenho, obviamente, forjadas nessa presença ou nessa ausência. Quando meu pai faleceu, com 4 anos de idade, uma criança não entende vida ou morte, não entende ausência ou não. Então, um dia está tudo bem, no dia de não está mais, o que eu fiz para essa pessoa não querer estar comigo? Parece que você pode ser culpado de alguma coisa. Então, muitas das atitudes que eu tomei ao longo da minha vida, profissional inclusive, eram baseadas numa ausência paterna. Só que isso, no momento que você tem consciência disso e você quebra esse padrão, você toma outras atitudes. Seja como líder, seja como pai de família, seja como empreendedor e por aí vai. E quando você falou sobre quebra de padrão, eu comentei, meu pai faleceu, ele tinha 30 anos, eu tinha 4 anos, meu irmão tinha próximo a 3 anos. Eu, empresário, sempre quis ter filhos e tudo mais, tal. Em 2020, eu tinha 30 anos, meu filho tinha 4 anos, minha filha tinha 3 anos, eu estava com
140 quilos, sobrepeso, estressado, nervoso e tal. E eu tive um síndrome do pânico e eu desmaiei. Eu achei que eu ia morrer. Eu tinha certeza que eu ia morrer. Que eu ia infartar, meu coração, minha respiração aflorou, meu batimento cardíaco disparou. Eu tive um córtex frontal, a parte neuro comprometida e eu desmaiei no avião. O gatilho foi o avião, mas poderia ter sido qualquer outra coisa. E aí eu acordei de madrugada no avião, eu não sei se eu desmaiei 15 segundos ou 1 hora, era um voo de 1h30. Eu não pedi ajuda de ninguém, então eu estava perto da Sharon, estava perto da babá das crianças, eu não pedi ajuda de ninguém, eu falei, cara, tô passando mal, vou morrer, e eu lembro de ter desmaiado. Acordei com a mão suando frio, fui no banheiro, falei, cara, eu desmaiei. Eu falei pra Sharon, como assim? Quando eu saí do avião, fui fazer um check-up, tinha tido um momento pós-Covid e tal. Covid, na verdade, isso foi 2020, 2021. No médico, o cara falou, cara, você tá na saúde, assim, parte de cabeça tá tudo ok, parte de pulmão, tinha tido início de Covid e tal, tá tudo ok. A sua parte neurológica, tá tudo certo. Você tem sobrepeso, cortisol altíssimo, nível de estresse alto, você precisa desacelerar e cuidar da sua saúde, senão você vai morrer. Eu tava repetindo o padrão. Quando eu comia mais uma batata frita, mais um hambúrguer, quando eu não cuidava da saúde, quando eu estava estressado, quando eu estava me matando, naturalmente eu poderia estar falando assim, cara, eu vivi sem meu pai, não faz diferença se eu morrer, mesmo não querendo morrer. Mas eu estava repetindo um padrão onde eu poderia estar me matando para dizer que, cara, tá tudo bem se eu morrer, porque as crianças vão sobreviver. E aí ali foi um grande ponto de inflexão na minha vida. Ali eu comecei a cuidar de saúde. Eu criei um movimento chamado 208, que ajuda as pessoas a se movimentar. Já vi, legal. Dei muita ênfase nos 2, 3 primeiros anos. Hoje é um movimento que tem ali umas 200 pessoas, mas chegou a ter 1.500 pessoas, inclusive pagantes, para fazer parte do nosso grupo VIP e tal. É uma iniciativa muito legal. No futuro eu pretendo voltar com mais força. Ajudei muita gente ao longo dessa jornada, mas me ajudou. Por muitas vezes eu ia pela prova social, por ser o líder daquele grupo. E liderando pelo exemplo. Não adiantava só eu dizer vamos fazer e eu não ter feito. E aí, cara, isso eu percebi o quanto eu deveria me cuidar para que eu bem cuidasse dos outros. E eu levo isso para minha vida. Então, se tem um profissional no meu time que eu tô vendo que ele não tá se cuidando, eu brinco, né? Assim, não é gordofobia, tá? Mas eu chego na sala. Tô tranquilo, eu vou acabar com tá isso. De boa? Eu vou acabar com isso, tô de boa. Eu chego na sala, tem alguém comendo chocolate, fala, comendo um chocolatezinho, né? E tal, a gente leva isso numa É teu estilo de vida, né? Você vai com respeito, mas é seu. Sim, total. E a gente tem vários casos internos de pessoas que, baseado no nosso exemplo, evoluíram, emagreceram, reativaram o casamento, tiveram filho. É muito legal a história. Mas, assim, eu estava repetindo um padrão errado. Eu tive consciência disso nesse momento. E eu acho que consciência... Tem várias palavras que regem a minha vida. Consciência é uma delas. Porque é aquela máxima, né? O que eu sei que eu sei. O que eu não sei. O que eu sei que eu não sei e o que eu não sei que eu não sei. É complexo, mas é fácil de entender. Quando você... É o ponto cego, né? Eu sei que eu não sei pilotar um avião. Então, beleza, isso para mim é uma consciência. Agora, o que eu não sei que eu não sei, essa busca de conhecimento te dá consciência. E quando você tem consciência sobre isso tudo, repetição de padrão, consciência corporal, consciência mental, consciência profissional, aonde eu tô, por que eu faço o que eu faço e principalmente para onde eu tô indo, com as pessoas eu quero me conectar, a consciência de ser intencional nas suas relações, a consciência de ser intencional na sua liderança, a consciência de ser intencional no seu casamento, a consciência de ser intencional em tudo que você vai construir para que chegue lá na frente. Se você tem um norte, mas todo dia você vai 1 grau para a direita, você vai acordar num lugar muito mais longe de onde você tinha trilhado. Então, conscientemente, você está caminhando para o lugar que você projetou lá atrás. E o primeiro ponto é, você projetou alguma coisa para sua vida? Então, vamos ter a consciência de seguir essa reta para onde você quer encontrar daqui a 2, 3, 5, 10 anos, né? Existem mapas para isso, mas é muito nessa linha do que a gente está trazendo. Muito legal. Aí é uma tríade que eu sempre digo que é lidera-se pessoas e ambientes, é nessa ordem, né? Tem gente querendo liderar organizações que é um ambiente sem liderar pessoas. Tem gente que quer liderar pessoas, né? Ou vamos trazer para a família, quer liderar uma casa, construir muita coisa, edificar, mas sem conseguir exercer o governo da sua família, esposa, filhos. Mas parte tudo de liderar a si primeiro, né? Então claro. Acho que é esse ponto que você decidiu que dali para frente ia
parar. Vamos tentar fazer uma timeline aqui, breve, para a gente entrar em negócio, modelo de negócio, mas da vida profissional, para a gente entender um pouquinho. Você conhecer mais sobre o Michel, sobre a Blumen, óbvio, você vai entender um pouquinho, vai nas redes sociais, mas eu tenho uma curiosidade assim, cara, em 3, 4 steps, tua vida profissional, como é que você pode subdividir isso esses pontos cruciais, os pontos da virada na tua vida profissional, cara? Boa. Falei sobre meu padrinho, grande inspiração na minha vida, ele era um varejista do Ceasa. Ceasa, Centro de Abastecimento. Ceasa do Rio. Grande escola da vida, tá? Ali você aprende sobre negociação, sobre relação. Sobre vida tudo. real, né? Ali, muito. Lá eu aprendi muita coisa sobre inspiração e sobre transpiração. O quanto o trabalho ele é fruto do quanto você transpira aquilo ali. Mais do que você inspira. Mas enfim, eu sempre quis ser aquele cara que meu padrinho era, como eu bem mencionei. Então quando eu fiz 18 anos eu fui trabalhar com ele. E eu aprendi muita coisa na relação familiar, que você não pode transformar o seu almoço de domingo na discussão de trabalho, ao mesmo tempo você não pode transformar a sua questão familiar na terça-feira dentro da empresa. Eu fui ter consciência disso. Eu fui aprender sobre meritocracia, você honrar a trajetória que aquela pessoa teve até chegar ali. Muitos filhos, herdeiros, sucessores acreditam que já sabem tudo quando estão entrando na empresa. Meu pai está velho, minha mãe está velha, meu tio não sabe nada. Pelo contrário, você tem que honrar, né, a quem chegou, honre quem pôde chegar onde a gente chegou. Então, considerando isso uma grande virtude de honrar esse momento, ao mesmo tempo eu entendo que um ambiente organizacional onde o sócio, ou o fundador, ou o CEO, ele é centralizador, ele tende a deixar boas oportunidades passarem por achar que só ele dá conta, ou só ele sabe fazer, eu que fiz sozinho, eu cheguei aqui sozinho, ninguém vai dizer o que tem que fazer. E eu aprendi ali que existem espaços para melhoria, tecnologia é uma delas, mas inovação não se limita à tecnologia. O princípio da inovação é a escutativa. Então, muitas coisas que eu estava vendo e estava escutando, eu teria como transformar. Só que uma limitação não intelectual no sentido burrice, mas intelectual no sentido de não saber, na ignorância de não saber. É um ponto cego mesmo, né? Ele falou, cara, que isso não funciona. E é melhor rechaçar. É muito bonito, é muito legal, a planilha está ótima, mas eu lembro exatamente da planilha que eu criei, do motivo que eu queria criar. Era um sortimento supply chain que eu imaginava que a precificação estava errada e eu queria explicar do porquê. Você tinha quantos anos mais ou menos aí? 19. Ok, vai lá. Faculdade de administração, falei, vou botar isso em prática. E aí quando eu cruzei e mostrei, falei, isso é muito legal, mas aqui é diferente. Eu entendi que havia uma limitação, que foi o que o meu primo entendeu quando trabalhou com meu padrinho, que meu primo foi empreender o negócio dele no mesmo segmento. Não virar concorrente, mas virar um outro parceiro vendendo os mesmos produtos. E aí eu entendi que ali eu tinha um teto, uma limitação. Partindo dali, a Sharon, minha esposa, a gente tem 21 anos do primeiro beijo até hoje, estava vivendo um momento muito crítico na empresa. O fundador da Blumen faleceu em 2009, ela tinha 17 anos, de 2009 até 2011, 12, ela foi tocando meio que sozinha aquilo ali. Eu estava com 21 para 22 anos, fazendo faculdade de administração, ela muito jovem, sem formação acadêmica, estava terminando o colégio quando o pai faleceu. Eu entrei para ajudar e olha que curioso, eu tenho uma carteira de trabalho que tem um carimbo, é estagiário da Blumen. Nossa. Engraçado isso. E aí eu abraço essa oportunidade, eu abraço o desafio muito mais como um ombro amigo, um parceiro, alguém que estava ali para dividir as dores do que para atuar. E durante um ano tinha uma pessoa executando o trabalho lá, até que a gente entende que íamos ser nós dois, a gente fala, né? Nós dois contra o mundo. E a gente começa um processo de turnaround, um processo de onde eu entro como sócio da companhia, eu compro participação da companhia, ajudado por uns familiares, e a gente começa a transformar aquele negócio. E aí, no início, você escuta muito, se deu bem, né? Casou com a dona da empresa. O Michel é fácil, Michel, teve a sorte grande. As pessoas menosprezam ou o preconceito de achar que você está ali só por aquele motivo, e às vezes pode até ser. Eu só entrei lá, eu não fui contratado para estar lá, eu estava lá. Só que nada fala mais alto do que o sucesso. Nada cala mais a crítica do que você demonstrar na prática aquilo que você está prometendo fazer. E durante um ano e meio, a gente começou o plano de reestruturação da companhia de uma forma muito clara e objetiva, conversando com as pessoas o que seria feito. E por respeito ou por ser a única opção, as pessoas acreditaram. Vou escutar o que esses meninos estão falando. E quando você começa a entregar resultados, você começa a ter o olhar consciente de que você tem valor na companhia. Sobre liderar, é isso. Cara, tinha gente que tinha tempo de casa muito mais do que a gente tinha de vida. E quando você fala que, cara, vamos caminhar para cá,
e aquele caminho dá certo, você começa a ter resultados, você começa a vender mais, você começa a ter uma estrutura diferente, você fala, cara, até que ele tem razão. Quando ele falar, eu vou escutar. Quando ele disser que é para certo, tá certo. Então a desconfiança ela morre quando o sucesso aparece. E a gente pega uma companhia com sérios problemas de caixa estrutural, de direcionamento estratégico, e a empresa, primeiro, ela dá um passo atrás, a gente demite quase 2/3 da companhia. O famoso, às vezes, antes de melhorar, piora um pouquinho, né? É isso. A gente demite 2/3 da companhia, e de 2015 até hoje, a gente teve crescimento sem torcer, o crescimento da companhia em todos os anos. Mesmo na pandemia, nós crescemos. Então, assim, é uma empresa que fatura muito mais do que faturava no passado, com 1/3 da quantidade de loja e com 20%, 30% menos de gente, com processo de digitalização, evolução digital, hoje com multi-agentes dentro da companhia, a gente está implementando inteligência artificial em 4 departamentos e eu quero que todos tenham um outro olhar. Então, num lapso de 3 grandes oportunidades da vida, né, era trabalhar no Ceasa, depois quando você assume esse posto imposto e depois você demonstra a excelência do seu trabalho, até que hoje, dos últimos 4, 5 anos, é um novo posicionamento corporativo, um novo posicionamento empresarial, onde eu não só realizei muita coisa, como eu estou começando a demonstrar isso pelo meu digital, pela minha abrangência, pelo meu podcast, pelos meus eventos, onde eu falo, cara, eu fiz isso e deu certo. Se você fizer, pode ser que dê certo para você também. Eu usei essa ferramenta, eu usei esse software, eu fui para Nova York, eu fui na maior feira do mundo e eu vi isso. Tem muita coisa que funciona na União Europeia, tem muita coisa que funciona na Ásia. No Brasil, eu acho que se fizer isso aqui vai dar certo. E aí esse é o 3/4 grande momento da minha vida hoje, com 35 anos, que é um pré-40, né? Onde eu tenho visto que a abrangência do meu conhecimento pode impactar e ajudar a vida das outras pessoas, seja como um negócio, que vem se tornando um negócio, seja como uma forma de propósito genuíno de transformar o varejo do Brasil, que eu visto muito esse olhar. Quando essa semana tocou o telefone, era o dono de uma farmácia, a maior farmácia do Rio de Janeiro. E é um cara que eu admiro muito. Ele me ligou para trocar ideia, para falar, cara, o que você fez quando você mudou a loja assim? O que você fez quando você estruturou e tal? Tipo assim, a gente ficou 15 minutos trocando ideia. Eu acho, né? Quer dizer, depois do resultado que é necessário. É necessário, porque senão essa fase não chega. Não vai chegar. Mas para você hoje é isso, né? Tal qual o meu padrinho falou, cara, sou muito orgulhoso de quem você se tornou e fico muito feliz pelo caminho que você trilhou. Quando você recebe telefonemas de pessoas que você admira, sim, e as pessoas estão te perguntando, você desliga o telefone e fala, cara, acho que eu estou fazendo alguma coisa certa. Perfeito. Acho que tem essa validação que muitas vezes o líder precisa ser muito objetivo. O óbvio só é óbvio se ele for dito, né? E você tem que ter uma clareza da sua comunicação. E a comunicação não é o que você fala, é o que o cara entende do que você falou. Então o líder é muito importante que ele seja um ator de feedback constante, né? de direcionamento da companhia. Mas muitas vezes o caminho inverso ele é importante. E óbvio que o elogio ele é muito mais pertinente quanto mais camada externa ele tiver. Se escrever um livro, se a sua mãe te ligar, filho, seu livro está maravilhoso. Ah, legal, obrigado, mãe. Seu amigo, seus amigos, seu ciclo, cara, seu livro tá bom. Às vezes o cara nem leu, mas por educação ele falou, você agradece. Chega um cara que nunca te viu na vida, te manda uma mensagem na rede social e fala assim, cara, eu li o seu livro, mudou minha vida. A distância que ele está do seu núcleo transforma esse elogio em algo muito mais relevante. O peso é... Então, quando o cara pega o telefone e me liga 15 minutos para falar, cara, o que você está fazendo quando você fez isso? Ou eu recebo mensagens, eu tenho até umas 3 para responder. Varejistas grandes falam assim, cara, você está usando tal cara porque eu estou usando o outro e eu vi que você está usando ele. Por que você está usando ele? Então, são essas referências que você pega para se vestir da armadura. E não é a prepotência, é o contrário, é a consciência de que, de novo, a consciência de que, cara, eu estou fazendo a coisa certa. Estoicismo isso aí, né? Um pensamento estoico. Então, eu acho que esse é um lado, contextualizando muito as 4 legal. Fases empreendedoras ou da minha trajetória, hoje é essa. Eu tenho feito um trabalho legal, particularmente falando, tenho colocado a marca em ambientes diferentes, fomos o desfile do Fashion Week mais falado do Brasil. Quiser... Pode ficar aí. Não, eu vou voltar lá, não vou perder não. Não, é isso. E fizemos esse desfile, então a gente depois tem feito coisa relevante. Fashion Week? 10 anos sem eventos de moda no Rio. Eu fui um dos caras que mais levantou essa bandeira ativamente, tanto é que eu tive um palco... Nós fomos a marca, eu brinco, nós não somos os queridinhos
Tem outras marcas aí que são as queridinhas do evento, mas nós somos a marca que estivemos presentes no B2B, fazendo negócio. Eu tinha um palco exclusivo com curadoria e com palestra no business para falar de negócio. A Sharon palestrou no evento principal do evento e nós fomos o desfile mais falado do evento. A gente fez uma experiência 360 no evento. Então, eu fui um dos grandes defensores da moda do Rio, né? Humildemente falando, no viés de trazer esse evento de volta. Não tive participação direta em trazer, mas em levantar a bandeira de que era importante trazer. E quando ele realiza, é um pouquinho do realização pessoal. Fala assim, cara, que bom que a gente está conseguindo trazer para o Rio de Janeiro de novo essa importância que se perdeu ao longo do tempo por vários outros motivos. Eu tenho coisa para voltar, mas eu não posso perder o gancho aqui. Deixa eu aprofundar, desdobrar isso aqui, cara. O que aconteceu? Você então, porque eu não sou o cara da moda e eu tenho que começar a acompanhar agora. Percebe, estou brincando. Brincadeira, não, isso vai mudar, Tá perto aqui ou mais pertinho? Aqui a produção tá mandando eu ficar pertinho aqui. Boa. Cara, o que aconteceu? Você que vem nessa pegada aí, o que aconteceu com o Rio de Janeiro? Eu falei com alguns empresários, eu tenho essa questão que eu cheguei com 42 anos, agora que eu tô, enfim, mais envolvido com o mundo corporativo, queria ter tido um direcionamento antes, estudado antes, porque eu estudar é o que eu digo porque isso te traz uma perspectiva maior, né? Uhum. Então é importante você estar com pessoas e o conhecimento. Você não consegue nem perceber uma informação que é relevante se você não tiver conhecimento. Claro. Então se é para você que vai abrir alguma coisa ali, se você não tem um conhecimento do que fazer com aquilo, não adianta. E eu cheguei tarde nesse mundo corporativo, tô iniciando aí uma jornada maior, num salto maior. Então eu tenho um saudosismo com o Rio de Janeiro, eu passo no centro, vejo tudo abandonado, falo assim, cara, não é possível, por que deixaram chegar a esse ponto, por que... E eu encontrei outros empresários com esse pensamento, cara, tem que realizar evento no Rio, porque é tudo São Paulo e tal. Você percebe isso? Sim. Você tem uma leitura de talvez por que isso aconteceu, ou uma rota que pode ser seguida, se isso se inverte, cara, como gestor e empresário, faz aí um plano geral, um overview, cara. Eu gosto desse tema porque nós que estamos no Rio e vivemos no mundo corporativo, a gente optou estar no Rio, por vários motivos. A gente sabe que o mercado é aquecido em São Paulo, a gente sabe que a gente tem um êxodo intelectual, né? As pessoas veem o mercado de trabalho lá fora ali é São Paulo, cidade de São Paulo, e o cara que também vê o mercado internacional, né? Assim, programadores que trabalham de casa para empresas na União Europeia, nos Estados Unidos, tudo mais. E isso aconteceu por vários motivos. A gente pode fazer uma linha temporal que o Rio de Janeiro, durante muito tempo, era a capital do país e tinha um excesso de funcionário público e tinha um comportamento muito de funcionário público, até quando vai para Brasília, quando o JK faz Brasília. Então tem muitos cariocas que residem em Brasília por conta dessa migração, mas tem muitos cargos que vieram historicamente desse olhar. Então, e é recente isso, né? A gente tem Brasília desde 1950, sim. 55, né? Então, assim, 50 anos em 5 lá de JK. Ainda que falasse do fim do Império, também é recente. A gente fala é muito recente, é muito recente. E aí o Rio de Janeiro, ele vive... eu não vou falar decadência, porque o carioca nunca vai assumir que o Rio de Janeiro tem problemas... Zero, meu irmão, zero. Vamos fazer festa. É isso. Mas, cara, a gente tem, no viés político, não entrando em política, mas falando de política, dos últimos 6 governadores, os 6 foram presos ou impeachmentados. O atual acabou de ser exonerado, pediu exoneração do cargo e está inelegível hoje. Isso é um absurdo. Sim. Isso, assim, se discute muito mais o que eu vou levar para mim do que eu vou trazer para o Rio. Perfeito. No final do dia, essa discussão. E no que diz respeito à cidade do Rio, como prefeitura, nós tivemos um prefeito durante 4 anos que tinha uma visão muito contrária do outro prefeito. Trazendo nomes, o Eduardo tinha uma visão de cidade, o Crivella tinha outra. Sim. O Fashion Rio é um evento de moda que deixou de existir muito num período onde o Crivella não acreditava que era irrelevante ter esse evento aqui. Para ele, talvez, a semana de Cristo era mais importante do que a semana da moda. E é o modelo como ele tocou o negócio. Né? E não é, né? E tá tudo certo. Assim, acho que é a visão do cara. E mérito ou demérito de quem elegeu ele. O meu ponto hoje, quanto a isso... Sim. Eu vou falar da moda, mas eu vou extrapolar para outros departamentos. Bora mesmo, extrapola tudo, mano. Porque... Só não podemos extrapolar o tempo, mas a opinião para você dar a sua mesmo. Eu quero falar sobre comportamento de consumo, como é que você entrou nisso. Mas vai lá. É porque a gente não pode depender da moda do prefeito que está aqui hoje. Por isso a iniciativa privada tem que ser relevante
para que esse evento não dependa única e exclusivamente da questão pública, que é crucial, tá? Lei de incentivo à cultura, lei de incentivo ao esporte, lei de incentivo à lei Rouanet, tudo isso para o bem é muito bom. E isso só vai acontecer se nós como sociedade e nós como empresários consiga demonstrar a importância disso. O varejo é o maior empregador do Brasil. É quem maior gera emprego e renda e propagação de renda no nosso país. Só que a gente não tem ninguém que nos defende. Eu bato nessa tecla. Você tem bancada da bala, você tem bancada da Bíblia, você tem bancada rural, você tem bancada... As bancadas todas, ninguém fala assim, meu irmão, olha só, o varejo tá sofrendo. Selic a 15 não existe, pô, dólar 5,50 machuca, pô, insumo, petróleo, confiança do consumidor tá horrível, tem 71% das famílias endividadas. Assim, é um absurdo que se vive, só que se fala sobre a menor taxa de desemprego, enfim, não tem essa defesa. Isso vai acontecer quando os empresários tiverem essa consciência e que a gente consiga brigar para que isso não seja só uma opinião pública, mas também privada, para que essa coisa toda seja correlacionada. Ao mesmo tempo, Marcos, a gente tem visto hoje no Rio de Janeiro uma secretaria, e não falo nomes, mas vou falar como instituição, a Secretaria de Turismo estadual e municipal vem atuando forte. Tanto é que nós temos o Web Summit, Rio 2C, Rio Innovation Week, Rio Fashion Week, diversos eventos sendo trazidos para cá. Vou saudar também a FEComércio, que tem uma atuação importante para isso. Florencio, né? O Queiroz é o presidente da FEComércio hoje, um cara que defende muito turismo na cidade. A gente no ano passado bateu o recorde de turista aqui. Quando você fala de Brasil lá fora, o cara fala de Rio. O cara mostra a imagem do Cristo, ele mostra o calçadão de Copacabana, ele fala Dois Irmãos. O Rio vive hoje um momento ímpar. Vai ter show da Shakira agora essa semana. Dia 2, né? Teve show da Madonna. Então, isso é a prefeitura trazendo para cá. Mas assim, a gente vive um momento do Rio muito legal. E eu acho que o empresário carioca, ele infelizmente, por demanda e por olhar, ele está indo para São Paulo absorver conhecimento. E eu acho que é um desafio nosso e um compromisso nosso para a nossa cidade trazer esse olhar de que temos bons eventos aqui, temos pessoas competentes aqui. A gente não precisa ir para Alphaville para saber qual relógio que o cara está usando, qual helicóptero, qual jatinho que ele comprou. Muitos desses gurus aí estão vivendo uma vida que não é real, mas o cara está vendendo curso de como é que ele vende curso. Então a gente tem um olhar de pessoas muito boas no Rio de Janeiro. E eu acho que a gente tem que valorizar a nossa cidade, porque a gente optou estar aqui. Poderíamos ir para outra cidade, poderíamos ir para o interior, poderíamos ir para qualquer lugar. A gente optou estar aqui. Então que a gente valorize o que a gente faz. A síndrome de vira-lata que nós temos no Brasil e no Rio, que ela consiga ser revertida. E finalizando esse ponto, isso é muito importante. Ontem eu estava conversando com um dos caras mais inteligentes que eu conheço, discutindo inteligência artificial e varejo e futuro do Brasil. E ele falou que o Rio vai ter, nos próximos anos, a grande oportunidade de uma virada no mercado. Por quê? Varejo é um negócio de muita mão de obra. Não só de contratação, mas também de back-office e escritório. E companhias hoje que têm 300, 400, 600 funcionários demandam gente capacitadas, muita gente, foram para São Paulo pelo êxodo de mão de obra das capitais para lá e pelo excesso de mão de obra boa. Com inteligência artificial, com a inserção de agentes e de multi-agentes, você vai precisar ter pouca gente boa e muitos agentes para tocar aquele negócio. Então o Rio, que é uma capital mundial de moda, de lifestyle, de varejo, grandes marcas aqui, First Class, Sonho dos Pés, Dermage, Blue Man, poderia passar o dia, Bagagem, poderia passar o dia falando de marcas relevantes. Se você entrar Grupo Soma, Reserva, Animale, Farm é um líder global, presença global, o maior grupo da América Latina, hoje presencialmente está São Paulo, mas as marcas que mais vendem estão no Rio. Então, assim, nós temos pouca gente sabe disso, né? Eu mesmo aqui assumo meu desconhecimento. Rio. Falta um movimento. Vou levantar a bola para Michel, que ele é o cara do movimento. Falta um movimento, cara, para trazer essa... Comunicar. Com certeza. Isso, porra. E isso é o grande ponto de inflexão que nós temos agora no mundo, e especificamente no Rio. Se a gente conseguir unir a nossa capacidade intelectual, a nossa capacidade criativa, através da inteligência artificial, nós temos tudo para colocar o Rio de Janeiro no centro do foco de negócio, de geração de renda, de emprego e de boas companhias aqui na nossa cidade, através dessa combinação explosiva que está se permitindo
no momento que estamos vivendo, global, mas muito local na realidade. Muito bom. Você sabe que tem, mais do que eu, você sabe, e eu quero levantar essa provocação, tem uma parte do varejo que ainda é na força do braço, né? Por exemplo, eu tenho clientes agora que estão conosco, um cliente de 2 supermercados, 526 funcionários ali. Eu acho que vai entrar pouco. O grande percentual dele é no dia a dia ali, pegando, fazendo, passando, etc. Por mais que possa digitalizar uma parte, como é que você vê isso? Eu vejo muitas companhias falando também, companhias que mudaram até... O próprio G4 mudou um pouco o discurso, né? Nós vamos aí no passado, gerar através dos nossos clientes 1 milhão de empregos, etc. E agora não, vamos reduzir tudo porque eu vou dobrar o tamanho e não vou contratar ninguém. É verdade. Cara, tua opinião sincera, direta, sem conversa fiada como você é, como é que você pensa que trabalha isso, cara? Essa é uma grande questão discutida em todas as mesas que a gente vai quando a gente extrapola a tecnologia e vai para o social. Eu tenho um grande amigo querido chamado Carlos Ferreirinha, um grande pensador contemporâneo, é um cara que poucas pessoas você para escutar, né? Você não escuta no mute. Você está ouvindo um vídeo do cara, você peraí, vou escutar, bota o áudio. E ele discute muito isso, que é a inserção da inteligência artificial nessa crítica de que vai faltar ou vai ter mais emprego sobrando. Uma coisa é fato, vai ter mais gente procurando emprego. Quem entender esse movimento vai se capacitar antes, vai ter melhor salário, melhor condição, melhor renda. Só que ele faz uma análise, que é o que eu compartilho aqui com vocês, que é o seguinte: quando foi criado o telefone móvel, ninguém perguntou para a rede de orelhão que absurdo seria se aquele negócio acabasse. Quando inventaram o Pix, ninguém falou assim, mas as agências bancárias vão deixar de existir? Vão deixar de existir, como já tem deixado de existir. O Nubank praticamente não tem agência, talvez tenha só a sede lá. Muitas profissões, ao longo do tempo, deixaram de existir. Eu falei do orelhão, mas a telefonista, quando nasceu o orelhão, deixou de existir. As coisas evoluem. O mercado de trabalho evolui. Se você imaginar que hoje você tem um filmmaker contratado para estar com você, há 7 anos atrás era impensável ser um negócio desse. Quando você vai redigir um texto, e hoje em dia com a IA nem tanto, mas você precisa de um copywriter, não existia a profissão de copywriter para o digital. Quando você vê um cara que é influencer, é tiktoker, é afiliado, a maior redistribuição de renda do nosso país se chama afiliados digitais. O cara está em Mossoró, ele vende um produto de Porto Alegre que entrega em Anápolis de forma online. Ele não tem estoque, ele não tem o produto, ele não tem nenhum risco, ele tem a abrangência digital ou tem uma página no e-commerce dele, uma página na rede social dele, e ele consegue fazer uma venda de um produto físico em outro estado ou eventualmente até outro país, que seria um dropshipping, mas eu vou falar do Brasil, para um cara que talvez nunca tenha visto nem nunca vai ver esse cara de novo na vida. Então, assim, é a profissão que tem ganhado muito dinheiro. As pessoas têm feito muito dinheiro através disso. Vai haver uma profissão chamada concierge commerce, que é uma discussão que eu tenho tido recentemente, que é isso. A gente vai ter muito mais dinheiro para gastar do que tempo disponível para usufruir. E vamos supor que você queira comprar um relógio para fazer corrida. Você vai entrar no marketplace, vai ter 2.000 opções. Você vai selecionar 80, só que você não tem tempo para parar para olhar os 80. O que vai acontecer? Você vai pegar um cara que você admira, que você curte, que você fala, esse cara aqui entende de relógio e vai saber qual é o melhor para mim. Você vai perguntar para esse cara, irmão, comecei a correr agora e tal, qual o melhor relógio que tem? Aí o cara vai falar, é o Garmin 2590, você pega a chuva, então pega a prova d'água, acabou. Então, essa profissão que até pouco tempo não existia, ela vai existir com força. Então, a pessoa que vive hoje no varejo fala assim, vou ser substituído pelo robô. Antes de haver agente, vai haver agente. Então, com a separação do A. Então, as novas profissões que vão existir, e aí a gente vai entrar no médio fala de comportamento e consumo, vão partir da percepção desse profissional que vai olhar à frente do tempo. Seja ele um empresário, seja ele um executivo, seja ele um profissional liberal. Entendendo que isso é fato, não vai voltar atrás, não gosta do IA, não gosta do robô. Amigo, parabéns. Não tem o que fazer. Não gosto que hoje está chovendo. Você tranca em casa e vai chorar. Nesse caso não tem inclusão. Ao longo do tempo é exclusão mesmo. Quem não se adapta é exclusão. Mas eu acho que tem uma timeline para algumas funções muito grande, né? Acho que a galera também... por exemplo, o caixa de supermercado você pode substituir? Pode. Cara. O repositor... vai demorar ainda para o robô. Vai chegar? Eu acredito que vai chegar, mas acho que demora muito. Vai chegar. Só que em alguns chão de loja, de fábrica,
A timeline acho que é maior, é isso. Mas é o que você falou, é inevitável chegar, vai chegar. Vai chegar. Vou te dar um exemplo, você falou de supermercado. Esse ano a gente foi na NRF, National Retail Federation, Federação Americana de Varejo, e fala sobre varejo do mundo inteiro. Tem uma marca chamada Fair Price. Tenho 90% de certeza que é Singapura. Quem estiver assistindo aí, confirma se Fair Price é Singapura. E o cara falou sobre... Ele detém, sei lá, 80% do share de alimento no país, na ilha. Ele falou sobre a loja do futuro. Ele vinha para a NRF e ele ouvia muito falar sobre futuro. Ele voltava e falava assim, cara, que parada é essa de futuro e tal? Deixa eu ouvir meu cliente. Aí parou no mercado e falou assim, cara, o que você não gosta do mercado? Sabe o que eu não gosto? Eu venho para cá e eu não sei o que está em oferta. Eu fico procurando oferta. Aí o cara anotou. Pô, beleza, não sei o que tá oferta. O outro ponto, o que você não gosta? Ah, cara, eu não gosto, tem muito produto. Eu queria ter uma ajuda, sabe... Alguém que pudesse me dar um norte, tipo, o que tá legal para eu comprar e tal. Beleza. Outra dor. A lista de mercado é uma dor. Todo mês eu compro as mesmas coisas, eu tenho que lembrar o que acabou, o que não acabou e tal, não sei o que. Ai, beleza, a lista do mercado. Outra dor. Caixa do supermercado. Pô, tá fila, tá na frente e tal. Às vezes se tivesse um fila express mais cara, você paga 5% mais caro. É igual avião. Tem gente que viaja na classe econômica, tem gente que viaja na business, tem gente que viaja na primeira classe. Uma é 3, a outra é 12, a outra é 25. O destino é o mesmo. Perfeito. Mas um vai entrar para virar à direita, outro vai entrar para virar à esquerda, outro vai entrar na primeiro. Eu pagaria mais caro para ter... O cara anotou as 4 coisas do mercado dele. Ele criou The Store of the Future, a loja do futuro. Você chega lá, tem um carrinho inteligente. Esse carrinho inteligente tem um iPad. Quando você loga, hoje ele tem omnicanalidade, então o cara faz um login e tal. Ele loga, ele já tem lá a lista dos itens que ele sempre compra, mensalmente. Ele só vai taguear. Tagueou aquilo ali, o catálogo personalizado para ele, com o AI, vai dizer, ó, você gosta de comer carne, você é alérgico a camarão, exclui e tal. Promoção da loja essa semana é essa. Se você quiser, clica aqui, que eu já vou te mostrar por geolocalização onde fica o local dele. Se você quiser, for um cliente premium, você tem um concierge commerce que vai estar te acompanhando para dizer quais são as melhores compras. E por final, tudo que você colocar na cesta, você vai ter um tagzinho igual tem mercadinho de condomínio, você vai bipando. Sua wallet da Apple ou da Samsung já está cadastrada, você pode ir embora que está tudo pago, você vai confirmar a compra, vai colocar a sua face, verificação de face, você pode ir embora. 4 rupturas que faziam aquela experiência ser traumática se tornaram na maior loja de maior supermercado com um baita case mundial. O cara foi convidado para estar no palco principal para falar sobre esse case. Todo o mercado vai ser impactado pela IA? Todo o mercado vai ser impactado pela IA. Então, assim, e por fim, existe uma curva de adoção de novas tecnologias. Esse é um gráfico que eu estudei no início do ano. Quanto tempo demorou na história do mundo contemporâneo para uma nova tecnologia ser adaptada? Desde a internet, até smartphone, até rede social, até inteligência artificial. Os 4 grandes impactos, né? Trazendo os últimos 2, rede social como a forma como a gente vivencia hoje, demorou 7, 8 anos para ter a maturação. 7 anos atrás a gente tinha o Instagram, a gente tem TikTok, Instagram, enfim, Threads, Twitter e tudo mais. E a inteligência artificial, esse demorou 7, esse aqui demorou 14, esse demorou uns 30, 40. A inteligência artificial demorou 2 anos. Há 2 anos atrás, você falasse ChatGPT com alguém, meia dúzia sabia. Hoje em dia, se alguém não sabe, você fala, cara, esse cara estava em coma. Ou esse cara tá fora da lista da vez. ChatGPT, Gemini, Adapta, porra, agora é o... Enfim, já esqueci. Cloud. A gente está vivendo isso de uma ruptura muito rápida. Se era 30, 14, 7, 2, a próxima IA ou a próxima... revolução, e existe a diferença entre evolução e revolução. A revolução ela é uma ruptura brusca e necessita adaptação instantânea. A próxima revolução pode ser que dure 6 meses para a gente ter que se adaptar a ela. E é assim que a gente vai reger os negócios. Então, todo negócio vai ser impactado. E eu faço um convite, quem está assistindo a gente, em vez de você falar, não gosto de IA, no meu negócio não cabe, se provoca a pensar, porque se você não pensar nisso, seu concorrente está pensando. E
Às vezes você pode incrementar 10, 12, 15% de EBITDA. A gente está vivendo prévia de reforma tributária, então muita coisa vai mudar nos próximos 5 anos, muita coisa de verdade vai mudar nos próximos 5 anos. Então, se você não entender que a IA vai te dar 5, 10, 12, 15 pontos de EBITDA ou de EBITDA, dependendo da sua análise, e quem não entende o que é EBITDA, para um pouquinho, volta alguns podcasts antes, vai entender o que é, dentro do seu DRE, você vai morrer. Esse negócio não vai parar em pé. O que para competição, os melhores vão continuar e vão crescer, os medianos têm essa linha de preparação, cara, tá ruim, mas eu posso melhorar, ou tá ruim, eu vou fechar, e quem é mal gerido em 2026 até 2032 vai evaporar do mapa. Então, a IA vai fazer com que a gente tenha esse olhar, e eu vislumbro isso das feiras que eu visito e das conversas que eu tenho, e de olhar o mercado com um olhar de comportamento e tendência de futuro, que eu acredito que é onde vai ditar o jogo. O comportamento do consumidor, que às vezes a gente... o consumidor é muito ansioso. O cara que tem um varejo, um supermercado ou uma loja, o cara comprou no e-commerce, não chegou o produto, ele está reclamando no saque, ele já mandou e-mail, ele está me ligando, esse cara está maluco. Só que nós somos essa sociedade que faz isso, né? A gente pede um Uber aqui, eu vim de Uber hoje. Se demorar mais que 5 minutos, eu fico pé da vida. Quem esse Uber acha que é para demorar 8 minutos para me buscar? Em São Paulo, então, apareceu 17 minutos. Eu infartei. Falei, como assim 17 minutos o cara me buscar aqui? Não dá. A gente é acostumado a fazer um Pix que cai na conta em milésimo de segundo. Há pouco tempo, né? É recente. Então essa ruptura vai sempre acontecendo, né? E o cliente, Marcos, não nos compara por departamento. Se eu estou num podcast e o cara... é um exemplo mais difícil, mas varejo de moda. A Blumen responde um chamado de saque em 24 horas. Ok. Meu principal concorrente, hipoteticamente, responde em 48 horas. Eu estou 24 horas melhor que meu principal concorrente. Tá ótimo. Só que o cliente, e nós somos clientes, tá? Nós somos assim. Nós, eu, CPF, você, CPF, quem está assistindo a gente também. A gente é acostumado a comprar no Mercado Livre. Que se der um problema e apertar 3 cliques, o dinheiro está na conta e o produto está de volta no correio que te manda um QR Code. Se você clicar para comprar alguma coisa, em 3 cliques você compra. Se você quiser uma resposta do TikTok, tem na hora. Então, a comparação, você pedir um iFood, se demorar mais que 40 minutos, você já está, porra, que absurdo, está demorando para caramba, vou ligar e reclamar. A gente é acostumado no imediatismo. E o cliente ele não é departamentalizado. Então, ele não sabe, não, estou no departamento de moda praia e aqui eu posso esperar 24 horas porque o concorrente é 48. Ele fala assim, meu irmão, o nego me responde em 5 minutos, 2 minutos. A gente manda um WhatsApp para alguém, uma empresa, se a empresa não te responder na hora, não tiver já um robozinho para dar oi, tudo bem, um trial inicial, você responder 2 dias depois, você fica pé da vida. Já comprei, tá? Sua empresa é horrorosa e tal. É a sociedade que a gente vive. Como empresário, a gente está pronto para absorver esse conhecimento e trazer esse olhar estratégico para a companhia. A forma como a sociedade vive já é essa. Como você faz uma coisa, você faz todas as coisas, né? Como você lê e percebe uma coisa, que são os filtros que você falou nisso. A gente tem aí 9 minutinhos, então eu quero falar um pouquinho, quero aprofundar um pouquinho sobre essa ideia aqui. Tem 2 vertentes. A primeira é o que você acredita que isso é importante nessa tua andança, deixar para a galera que está na ponta do varejo ainda sobre comportamento e consumo. Que você já falou, já abordou um pouco, mas talvez tenha alguma coisa para quem está na ponta, você fala assim, cara, em termos de comportamento e consumo, eu acredito que essa lista, esse ponto, esse outro aqui, que você pode contribuir mais. Bora. Independente do seu segmento, varejista, atacadista, indústria, autônomo, corretor de imóvel, seja o seu segmento, entenda o que eu falar e traduza para o seu setor. Perfeito. Quando você analisa comportamento e tendência de comportamento, você começa a olhar o mundo com outros olhos. Então, vamos supor, eu vou falar sobre moda em geral. A gente sabe que as pessoas hoje, a grande maioria, tem usufruído das canetas emagrecedoras. Isso é um comportamento recorrente. Você vê o assunto não está só na bolha da classe A. Você vê essa discussão acontecendo, classe B, C, e o Eduardo Paes, antigo prefeito do Rio, falou que iria botar no SUS a caneta emagrecedora. A patente do Ozempic, e aí se você tiver o olhar estratégico para perceber isso, né, um olhar filtrado para isso, a patente do Ozempic no Brasil caiu dia 20 do mês passado. Não sei quando você está assistindo isso, mas há um mês atrás estamos em abril. Haverão 13 novas canetas no Brasil com preços muito mais acessíveis. Então esse comportamento das pessoas consumirem menos comida, terem um olhar mais para
estética, vai mudar a forma como ela vai no supermercado. Talvez comprando mais proteína ou menos proteína, mais junkzão, mais salgadinho, snack, ou mais salgado proteico, mais água proteica, por aí vai. Como roupa, tamanhos menores. Então tem uma loja plus size. Cara, será que esse negócio vai estar vivo? Será que eu estou abrindo uma locadora quando a Netflix começou a lançar filme? Então você vai ter o plus size, você vai ter a preocupação com a atividade física. Então, mobilidade também, né? Mobilidade. É um termo que você gosta. Aí você começa a destrinchar o que isso vai mudar o meu mercado. Será que eu tô no tipo assim, tem a casca de banana lá na frente. A piada do português, né? Pô, ai caraca, vou tropeçar. Você tá vendo a casca de banana? Será que você vai tropeçar? Então, caneta emagrecedora é um tema muito relevante, independente do seu segmento. Sim. Se você é supermercado, cara, olha para isso. Se você é moda, olha para isso. Se você vou trazer um outro dado, que eu lembro que tinha muita gente de corretagem, né? Corretor Sim. de imóvel. O metro quadrado no Brasil, obviamente, ele evolui ao longo do tempo, ele está muito mais caro. Você pega uma curva de preço metro quadrado, ele é muito maior. A construção civil no Brasil hoje tem a média de 45 a 55 metros quadrados. A explosão dos estúdios. São Paulo Sim, tem muito, São Rio está vindo. Isso é um comportamento hoje oriundo do quê? Por que tem tanto estúdio? Vamos dar um passo atrás? As pessoas cada vez mais estão casando mais tarde. As pessoas estão vivendo mais a vida. Antigamente o cara casava com 19 anos. Eu casei com 23, 24. Eu era um alienígena da minha sociedade, dos meus amigos. Hoje em dia o cara casa com 32, 35, talvez nem case. Então vão ter filhos mais tarde. Quando tem. Quando tem. A gente tem hoje uma taxa de nascimento de criança muito menor. A nossa pirâmide etária já não é uma pirâmide, ela é um barril etário. A gente vai ter muito mais idoso do que criança nascendo. Vai vender mais fralda geriátrica do que fralda para bebê. Então as pessoas são mais sozinhas, menos filhos. Existe um público homossexual, LGBTQIA, WA+, crescendo muito grande. Então esses caras não têm filho, essas mulheres não têm filho. Ou podem ter, mas a maioria não tem. Tem um cachorro, tem um gato. E aí essa tendência costuma ter isso. Por conta do deslocamento, e aí isso é um tema que eu adoro, eu poderia passar o dia conversando sobre isso. Eu fui num seminário semana passada sobre mobilidade urbana, um dado de 2016 a 2026, no Rio de Janeiro, caiu 52% da utilização de transporte público. Estão no transporte por aplicativo. Então assim, isso muda a forma como a pessoa mora. As pessoas estão morando próximo ao trabalho, para não ter o custo de deslocamento, de ficar 2, 3, 4 horas no trânsito. Então isso faz com que esse cara compre um negocinho menor. Pô, menos gente, menos espaço, menos dispensa. A gente tem no Brasil um negócio chamado dispensa. Na minha casa tem dispensa. Dispensa é um negócio de país em guerra, para você armazenar mantimento, comida. Cara, a gente não tem guerra. No Brasil não tem guerra, mas a gente viveu isso da época da hiperinflação, do overnight. Você comprava carne que hoje era R$100, amanhã era 250. Deixa eu comprar mais, deixa eu estocar. Veio aí o hábito da compra do mês, né? Que eu fui a compra do mês. Recebe, compra o cartão logo, virou, a conta do mês. Hoje não. Tá mudando. Tem muito autônomo no Brasil. O cara hoje ganha 200, amanhã 150, depois 120. Ele compra R$30, ele compra R$40. Por isso o mini mercado, por isso a curadoria do mercado. Então, se você entende que não precisa de dispensa, que a galera tá casando mais tarde, que a geração Z não quer carro, apartamento, ela quer ter um house, Airbnb, ela não vai comprar casa de praia, mas ela vai querer alugar casa de praia. Se você entende que isso é um comportamento e isso mudou o consumo, você tende a olhar o mercado mais para frente. Então, quando eu fizer um pitch de venda com um corretor, cara, você, solteirão, quer morar na Delfim Moreira, num preço legal, nascer um estúdio para você que curte a noite, você que tal, e quer fazer uma atividade física, porque você sabe que a galera hoje em dia não está saindo para beber. Tem uma queda no mercado alcoólico. Sim. Não precisa ir longe, vai no mercado. O que tem, o que tinha durante muito tempo... tá bombando aí, né, galera? Ainda tá. Porque lá é muito gringo, muito turista. Vai no mercado. No caixa do mercado, o que tinha? Tic-tac, Kit Kat, tudo, chocolate, bala, pirulito. Vai hoje. Bowl de bar, protein bar, sim. Água com proteína, água com BCAA, a balinha de não sei o quê. O mercado mudou. As pessoas estão querendo saúde, saudabilidade, wellness, mercado de... Total. O cara não está dormindo 3 da manhã, ele está acordando às 4 para pedalar, ele está acordando às 5:30 no grupo de corrida. Porque o grupo de corrida não é só correr na rua, que é de graça, poderia nem pagar por isso, mas é comunidade, é pertencimento. Nós nascemos para viver em comunidade. O cara que acha que não, é isso. O animal, quando ele nasce, do instinto animal, é o tema que eu adoro. Você poderia passar horas aqui falando. Se você não for aceito
naquela tribo, você é expelido. E se você for expelido numa tribo animal, você morre. Então nós nascemos para pertencer a uma tribo. A tribo do colégio, a tribo do futebol, a tribo do clube de futebol, a tribo dos empreendedores, a tribo dos empresários. Todo mundo tem a necessidade vital de pertencer a uma tribo. E toda tribo precisa de um líder. Aí a gente vai falar sobre lidere e você tem que liderar a sua tribo. Aí é uma outra discussão. Mas tudo passa como comportamento de consumo. Então, se você está entendendo que algum comportamento, cachorros e gatos, tem 156 milhões de cachorros e gatos no Brasil, a métrica até 2030 é ter 200 milhões de cachorros e gatos. É quase 1 para 1. A média no Brasil é de 3 cachorros e gatos por família. Então, são assim, dois. São 2. Na minha casa são 2. Mas deu pro filho. Então, assim, e meus filhos tem 2 e peixe. Então, tem 3 pets. Mas traduzindo família, cachorro e gato. Cara, eu tenho pouco cabelo. Já fiz 2 cirurgias de cabelo. O meu shampoo é 3 em 1. Lava, enxágua e condicionador. Custa R$15. O shampoo do meu cachorro custa R$75. E eu tenho que comprar todo mês. É 6 vezes mais caro do que o que eu passo na minha cabeça. 5 vezes mais. E você compra. Perfeito. Então, assim... Cara... Causas e efeitos, você gosta da causa e efeitos. Cara, você não estuda comportamento. Pô, ele não entende o consumo, esse né? tema, cara. Isso muda a forma como você vê o mundo. Isso muda a forma como você percebe o mundo. Se você tá olhando ou se você tá enxergando, sabe? Se você vai no mercado para comprar a compra do mês, ou você tá no mercado e fala assim, cara, essa gôndola aqui era um corner. Mercado masculino. Eu viajo para olhar isso lá fora. Sim. Tinha um corner de barbeador... negócio pra barba, negócio de cabelo e 3 sabonetes que era... E 2 shampoos. Você vai hoje no mercado, cara. Você tem 4 gôndolas. Você tem barbeador pra barba crespa, você tem não sei, negócio de cabelo, você tem não sei o que do homem, você tem desodorante corporal, você tem... Você tem que entender que isso é relevante. Você tem barbeador elétrico pra parte íntima. É loucura. Pode falar saco? Não sei se pode. Pro saco do cara, pô. Tem tudo. Tem, pra não puxar. Pô. É isso, cara. E aí, se você não está atento a isso, você deixa a oportunidade na mesa. E se você não está olhando para isso, você pode estar abrindo uma blockbuster no início da Netflix. E eu sou muito crítico a isso internamente e externamente. Por isso eu trago os assuntos, por isso, se a gente fosse parar um dia para conversar... Não, vamos parar, porque eu tô aqui com ideia, anota aí, para fazer um evento só sobre isso, comportamento consumo, chamar o Michel. Cara, é o faz tema aí que eu amo. umas 2 horas, 3 horas, não sei quanto tempo demora. Pode ser online, pode ser presencial, pode ser um híbrido com poucas pessoas presentes. E a gente traz a galera. E para você, cara, para ter tempo, porque precisa ter tempo. Porque a correlação é essa leitura do futuro no presente. É quase como... E é isso, é estar de olho nos dados, nos movimentos de mercado. E... Cara, eu vou... Conclua aí que eu vou precisar fazer... Finalizar. Não, vamos finalizar. Esse ano é um ano muito... Eu sou crítico a quem fala que o ano vai ser... o ano vai ser... O André também compartilha a minha visão. O ano vai ser difícil porque tem Copa e eleição. Todo ano é difícil. Todo dia é difícil. Cara, vou te contar um segredo que não te contaram, tá? A cada 4 anos tem um fenômeno chamado Copa do Mundo. E a cada 4 anos, olha que curiosidade, ele coincide com a eleição e a Copa do Mundo. A cada 4 anos essa porra vai acontecer. Só que tem alguém querendo te vender o medo de que vai acontecer isso esse ano. O que vai acontecer esse ano é uma bipolarização ainda aflorada de esquerda contra direita. Mas trazendo o olhar muito finalizado, eu brinco, né? Eu fiz uma palestra esse ano no evento da BF aqui do Rio e foi uma palestra bem querida por pessoas que estavam lá. E eu fui... Foi aqui na Barra, não? Foi. Eu vi, pô, no teu Instagram. A convite do Clodoaldo, presidente da BF. E eu falei, esse ano, gente, vai ser uma discussão muito grande, sabe do quê? PT contra PL. Eu botei o logo do PT, logo do PL. Todo mundo, verdade, vai ser já mesmo embarcou, tal. Né? Aí você... A galera comprou ideia e você viu a palestra que eu gosto de brincar com analogias. Muito legal. E eu falei, PT de proteína e longevidade... E o PL, o PL era proteína e longevidade e o PT era PET e Tadala. Então, assim, é real. É isso. Real. Tadala fila para o homem, proteína. Eu conversei com o presidente do Açaí e ele falou, cara, hoje em dia é isso, irmão. Proteína, Tadala, Whey, tem o bingo do Monjaro. As 4 palavras é o bingo do momento. E ele falou, como é que é? Monjaro e Tadala, quem toma não fala.
Irmão, é a forma como as coisas estão acontecendo. Daqui a pouco vai entrar de benefício pro funcionário. É o cara vai loucura, começar assim. a pedir isso, né? E é isso que eu acredito muito como um olhar estratégico para todo líder que tem que ter, sabe? Total. Essa visão macro esse e ao discernimento. mesmo tempo olhando micro para entender o que está acontecendo. Macro observar e isso aí. gerenciar o dia a dia. Vamos lá, pergunta final, não sei se... tem que ser final. Cara, você falou no início sobre uma transição, né, uma ruptura que você teve lá, de perceber que você tinha um teto onde você estava, querer implementar. Acho que eu já passei muito por isso com consultoria, eu aprendi que você não pode desejar mais sucesso que a própria pessoa, nem a transformação. Eu que estou errado, eu tenho que juntar minhas coisas, meu irmão, e cuidar do meu destino. E aí eu percebi ali que, mesmo sendo uma coisa voluntária, porque você já foi provavelmente de uma maneira voluntária para ajudar a família, etc., foi uma oportunidade, né? Assim, acabou sendo a oportunidade de você colocar aquilo que estava no teu coração, na tua mente, estava alinhado. E aí você disse, pô, gente antiga, etc. O que eu quero dizer? Quero falar de duas coisas aqui numa pergunta só. Primeiro, acho que acredito que todo mundo tem um tempo de rejeição das suas ideias, rejeição daquilo que você carrega. Como é que você lida com isso? É o primeiro desafio. E o segundo desafio, está atrelado, na verdade, tem a ver com você também. Você consegue ter uma visão macro no olhar de futuro, por causa de tendência, comportamento, consumo, etc. Cara, e aí, você às vezes é uma rejeição também. Você falar dessa visão de futuro, cara, como é que você lida? Tentar resumir que você tá vendo a parada. Você tá, meu irmão, eu tô vendo para onde vai. Eu tô fazendo a leitura, eu tô dizendo... E aí, não é parecido, talvez, tu não passa por isso, não, o resultado ajuda, né? Com o sentimento que você teve no início de carregar alguma coisa e ser vetado, e ao mesmo tempo agora de maneira voluntária, que ninguém te veta, mas você compartilhar com o cliente, compartilhar com o amigo, compartilhar uma visão e o cara, de uma maneira educada, porque não tem subordinação financeira, cagar. Como é que lida com isso para continuar carregando essa parada? E acho que esse é o final para os líderes que estão ali, porque ele precisa acreditar no que ele viu, pô. Cara, eu vou trazer dois olhares finais, que eu gosto muito de esporte, tá? Eu acho que o esporte ensina demais pra gente. Eu sou apaixonado por vários esportes. O vôlei eu acho que é o principal, O vôlei é um dos principais. Futebol também é uma paixão, mas eu gosto de tênis, eu gosto de basquete. Eu acho que todos os esportes, individuais e coletivos, eles ensinam coisas diferentes. Eu sou apaixonado por entender o que fez aquele cara ser o grande campeão que ele é. Eu ontem, jantando com um amigo, ele falou sobre Lewis Hamilton, que ele jantou com Lewis Hamilton, ele ouviu duas coisas que são absurdas. O primeiro o Lewis Hamilton ama carne e não come carne, porque ele entendeu que quando ele come carne, ele tem 0,3 segundos no dia seguinte pior na corrida. E isso pode ser a definição entre ficar em primeiro e segundo. E o outro ponto, ele falou que o Lewis Hamilton não tem filho, e ele só vai ter filho depois que ele terminar a carreira, porque ele sabe que quem tem filho freia antes. Então, se ele está numa curva, e ele sabe que o concorrente dele tem filho, ele sabe, ele estuda, que esse cara vai frear antes. Então ele vai até o último milésimo de segundo na curva para ganhar a diferença, porque ele sabe que o cara tem filho. Então assim, a cabeça do cara é absurda, o Cristiano Ronaldo também é outro cara, disciplina e tal, enfim. O esporte ensina demais. Primeiro ponto sobre descrédulo, o que as pessoas acham, o que as pessoas veem e tal. Óbvio que isso é, muitas vezes, a síndrome do impostor, você mesmo tem isso, você acha que não é capaz. E eu escutei de um grande mentor da minha vida, eu tenho alguns poucos mentores da minha vida e pessoas que são muito importantes para mim. Esse cara pagou muito caro fazer um curso de tênis lá fora, com um campeão mundial que fez uma clínica de tênis, e ele me ensinou um negócio sobre tênis que eu uso para o meu vôlei e eu uso para a minha vida. Você vai jogar um torneio, você vai jogar uma competição, você está jogando num lugar que as pessoas estão te assistindo, e aí você começa a jogar e você fica preocupado, fala, cara, as pessoas estão vendo. Pô, eu vou dar uma bola para fora, o cara vai achar que eu sou um pereba. Eu vou sacar mal, o cara vai achar que eu jogo mal. Você começa a sair do jogo, imaginando o que o outro vai ver, o que o outro vai pensar de você. Vou contar um segredo. As pessoas estão cagando pra você. Cara, é muito da nossa cabeça. O medo do hater, o medo de alguém falar mal de você, é o medo de que essa pessoa fale alguma coisa pra você ou sobre você do que você acha sobre você. Aí te ataca. Se alguém fala assim, pô, você tem um cabelo feio. Ah, caguei, meu irmão. Agora, pô, você tá ficando careca. O cara sabe que tá ficando careca, ele tenta esconder aquilo ali e aquilo dói nele. E aí ele vai, pô, você que é um idiota. Mas sobre o tênis, a crítica do outro, cara, na verdade pouco importa na sua vida. A real é que quem está assistindo um tênis ou um torneio, o cara está passeando, parou ali para ver, nem sabe quem você é, daqui a meia hora, daqui a 2 minutos, daqui a 30 segundos, já esqueceu o que ele viu, o que ele deixou de ver. Você é totalmente irrelevante na vida daquela pessoa. Você está dando uma importância para esse cara do que ele acha, do que ele pode talvez achar, baseado no que você vai fazer, com medo de errar, porque o outro faz o teu.
Esquece o que o outro pensa. Esquece o que alguém vai pensar sobre você. Se importa no máximo, no limite, com quem as pessoas que você ama e as pessoas que você considera vão achar e pensar sobre você. E assim, aí entra no outro mérito que é, na sua família, às vezes é feio você crescer e muitas famílias, primos, tios, às vezes pai e mãe, não torcem pelo seu sucesso, porque sair do mesmo lugar que você saiu e não ter o sucesso que você tem transforma ele pior. Perfeito. É complexo a gente destrinchar isso em segundo, mas isso total, é isso mesmo. E quando você começa a ter sucesso, você começa a ser o banco da família. Isso aí. Né? Pô, presta dinheiro pro seu primo, ele tá ferrado, você tá com todo dinheiro. dinheiro. Se afastar, ninguém entende, né? E aí você começa a procurar outros ciclos, e inclusive ciclos familiares. Né? Mas enfim, então quanto a isso, o esporte me ensinou em relação a isso. E quanto a, às vezes, você não ser comprado na ideia, e aí eu vou trazer isso pro time, tá? E como é que a gente usufrui isso como time? Que eu vou dar o exemplo do Vasco. O Vasco tinha um atacante chamado Verratti. Saiu do Vasco recentemente, um cara que fazia gol pra caramba de cabeça. Argentino, 30 e poucos anos, era craque de cabeça e tal. Só que ele não sabia chutar. Não sabia fazer gol com o pé, só sabia fazer com a cabeça. E eu ia muito jogo do Vasco, com amigos vascaínos, e todo mundo falava, esse cara é uma merda, só sabe fazer gol de cabeça, ele não sabe chutar, ele não dá... Aí eu falava o seguinte, amigo, se esse cara é argentino, raçudo, bom de cabeça, faz gol pra caramba, e soubesse chutar, fazendo 40 gols na temporada, ele não tava no Vasco. Ele estava no Real Madrid, estava no Barcelona, no Chelsea, no Bayern de Munique. Ele seria o Lewandowski, ele não seria o Verratti. Sabendo que no seu time tem um Verratti, qual é a principal habilidade do cara? Dar de cabeça. Não toca a bola embaixo. Perfeito. Cruza na área. Bota o cara no bololô. Bota o cara para cabecear. É uma autocrítica, porque às vezes você olha o seu time e você não é o Barcelona. A gente conversa, assim, Barcelona tem um no mundo, Real Madrid tem um no mundo, Bayern de Munique tem um no mundo. O mundo não é feito de Zara. O mundo é feito de atacadão das malhas. O mundo não é feito de trousseau. O mundo é feito de first class. O mundo não é feito de... Independente de qualidade, tá? Perfeito. Eu tô falando de volume. Sim. O mundo é feito das empresas reais. E tem muito Verratti. O mal de você ter no seu time o Verratti é achar que ele tem que ser o Lewandowski. E quem não entende futebol, bota lá Lewandowski, bota Verratti, você vai entender. Boa analogia. Sabendo que ele é o Verratti do meu time, cara, eu tenho que treinar esse cara na bola aérea direto. E quando eu botar a bola para ele chutar, eu vou botar mais perto do gol. Eu não vou botar ele numa situação difícil. Entendendo que a gente pode liderar, e liderar é você extrair o melhor daquele colaborador, daquele cara que você sabe que pode te entregar naquilo ali. Não adianta você pedir pro Verratti chutar. Você bota na cabeça pro Verratti cabecear. Então, é um grande olhar que às vezes você tá querendo botar o cara para chutar. Você teve a visão que, cara, dá pra fazer gol de fora da área, mas de cabeça tem que ser pertinho. Contrata outro cara, conversa com outro amigo, procura um cara que é bom de chute, mas ruim de cabeça, para você estar próximo das pessoas que vão fazer o seu time vencer. Líder pensa pelo liderado, e aí ficou mais claro que nunca, com esse final, que todo problema é um problema de liderança, não tem história. Michel, cara, muito obrigado, tá? Pelo teu tempo, sensacional, já vamos sair aí, vamos pensar nesse evento, vou te convidar, vou te consultar como construir isso, mas eu acredito que 2, 3 horas aí você vai me dizer o tempo, é fundamental pra gente convidar uma galera pra te ouvir. Parabéns pela jornada, parabéns pela família, por ser de verdade, é isso. A gente tem defeito? Tem, mas é de verdade. Grande abraço, até a próxima.